Legal. E agora, pessoal, só para a gente encerrar essa parte aqui de tabelas, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui bem interessante. Veja que eu tenho essa minha tabela aqui, certo? Veja que essa tabela aqui como um todo, aqui, ó, ela está usando o table comum, que é essa configuração de table aqui, certo? Mas eu posso especificar, então, essa minha tabela com algumas características. Por exemplo, aqui eu tenho aqui unidades, certo? Unidades de medidas. Muito bem, então eu posso criar, eu vejo que essa tabela aqui, essa formatação, está para todas as minhas tabelas, ou seja, se eu colocar outras tabelas aqui dentro, certo? Eles também vão ficar com essa mesma característica aqui, certo? Vejo bem aqui, se tu vier aqui, coloca aqui uma outra tabela qualquer, certo? Vamos botar aqui uma outra tabela 4x4, vejam que, olha só, mesma coisa, certo? Vejam que ela ficou com aquelas mesmas características, certo? Beleza, certo? Agora o que eu poderia fazer? Eu quero que esta tabela aqui, vamos pegar essa tabela mesmo que nós temos aqui, essa tabela que nós acabamos de criar aqui. Eu quero botar algumas cores, tá 4x4, certo? Vou botar aqui, ó, 6x6, por exemplo, certo? Beleza? Eu tenho essa tabela aqui com a mesma característica que lá. Por quê? Porque aqui tem uma configuração padrão do CSS para tabelas. Mas eu quero que essa tabela aqui tenha algumas especificidades. Por exemplo, eu quero que ela tenha cores alternadas aqui. Por exemplo, aqui seja uma cor, aqui seja outra, que volta para a mesma cor. Só para dar um diferencial entre elas. Ou até mesmo essa tabela aqui, certo? Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma tabela, por exemplo, deixa eu botar aqui dar um Ctrl C. Poderia criar um table.medidas, por exemplo, unidades de medidas, certo? Muito bem, table.unidades de medidas. Muito bem. Aí aqui vamos mudar algumas coisas aqui, por exemplo, a cor eu quero que seja verdinha. Beleza? Vejo que aqui não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque a minha tabela em questão, ela continua como default table aqui, certo? De table comum, ou seja, ele vai pegar as características desse table aqui. Se tu quer que ele pegue deste unidades e medidas, então isso aqui é a minha classe. Então aqui você vai ter que vir aqui dentro do teu table, certo? Vamos botar ele logo aqui no começo aqui. Daí aqui a gente pode colocar class aqui. E aqui ó, unidades de medidas, certo? Agora sim, então, onde é que estou aqui? Só que não ficou aqui, deixa eu ver aqui o código dele. Claro, pessoal, que aqui veja que aqui tem aqui ó, algumas características aqui, por exemplo, cor, etc e tal. Veja que aqui a gente tinha definido de forma manual, né? Então, a gente tinha definido já isso aqui de forma manual, por isso então que ele não apareceu aqui. Então deixa eu botar, deixa eu ver aqui, border color, border light, deixa eu tirar tudo isso daqui aqui neste momento. Tá, tirei tudo que tinha ali. Ok, vejo que agora ficou sem nada, né? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos vir para cá e a gente vai colocar algumas características aqui de cores. Simplesmente viemos aqui e vamos colocar então aqui tr, td, certo? Beleza, coloquei isso daqui aqui. Vocês já vão entender, veja que já ficou com uma característica um pouquinho diferente aqui de cor, certo? Veja que esse daqui, então tá aqui, beleza. Tá pegando todas as características lá em cima. Agora olha só o que eu quero mostrar para vocês, ó. Ctrl C. Olha só que bacana. Então eu vou ter uma outra unidade de medida exatamente com esse mesmo nome, porém aqui eu vou colocar, por exemplo, nesse meu tr aqui, eu vou botar aqui muda, certo? tr.muda. Então quando eu acionar o muda, aqui eu vou fazer com que ele pegue, por exemplo, essa cor aqui, certo? Veja que é a mesma classe, porém eu tenho aqui um atributo a mais de muda. Então aqui dentro, pessoal, aqui dentro, quando eu chamar, por exemplo, essa minha segunda linha aqui, ó, essa minha segunda linha aqui, eu posso chamar nesse meu tr que eu estou abrindo aqui, eu posso chamar ele para essa outra classe interna aqui, certo? Para essa outra minha classe, qual que é a minha classe
muda, certo? Vamos vir aqui para o nosso design. Ó, vejo que esse aqui já mudou, ó. Já pegou aquela outra cor, ou seja, é a mesma classe Py, porém ela tem um nível abaixo, certo? Olha aqui, ó, tem esse outro nível aqui, ou seja, ele simplesmente está chamando esse muda aqui. Olha só que bacana, deixa eu dar aqui um Ctrl C. Então esse outro aqui continua assim, esse outro muda, certo? Aí esse outro continua, esse outro aqui muda, Ctrl V. Aí esse outro continua, esse outro aqui vai mudar, certo? E esse outro continua. Então se tu vier aqui agora, você vai ter cores alternadas aqui para a tua tabela. Olha só, dando aquele efeito assim de bem bacana. Então veja, pessoal, o bacana disso aqui, o que é? Tu tem aqui onde é que nós temos então uma classe Py, unidades de medidas, que vale então para toda a tua tabela. Então aqui, ó, temos que unidades de medidas, certo? Que vale então para toda a minha tabela. Só que para o TR eu criei um muda, certo? Que no caso seria uma subclasse, certo? É uma subclasse em que eu mudei algumas características, certo? Então agora no momento que eu chamar ele, eu vejo que a tabela toda é unidades medidas e em determinado momento aqui eu chamei a classe muda, ou seja, de dentro da classe unidades medidas eu chamei esse cara aqui muda. Aí ele pegou essa característica de cor aqui, tá? Olha só que interessante isso aqui e muito simples, tá certo? E o interessante é que você está realmente aprendendo muito e tendo muito conhecimento que com certeza vai ser muito útil aí na sua vida aí de web designer, certo? Veja que o resto aqui continua com aquelas características padrões, que é a mesma desse aqui, ó. Veja que essa tabela aqui, ó, aqui, ó, continua preta, mesma coisa, ou rosa, mesma coisa, porém esse outro aqui, então a gente já mudou algumas coisitas nele, certo? Beleza, então pessoal, se a gente quisesse, nós podíamos fazer aqui, ó, 100 videoaulas só desses exemplinhos aqui de formatação, usando CSS, de tudo quanto é jeito, né, com identificadores, com classes, como subclasses aqui, né, então veja só que interessante, quantas formas que você tem de formatar aí o teu site, a tua página. Ok? Então pessoal, beleza, vou dar continuidade aqui na próxima videoaula, talvez a gente já comece a mostrar alguma coisa para vocês relacionado a camadas, que é o Div, que é uma coisa fantástica, para depois então a gente de repente mostrar mais algumas aulas aí de avançados para vocês e depois, quem sabe, se der tempo nesse curso mesmo, criar um site, ou então no próximo curso criar um site completo usando praticamente só CSS para a Web 2.0. Tá certo? Obrigado, um abraço, até mais e tchau.